A paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa lição 3, da Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula é Jesus, o discípulo, e a lei. Muito bem, você está em nosso canal, Meja TV. Seja bem-vindo, bem-vinda, à nossa lição dominical, em áudio. Por favor, se inscreva em nosso canal para que você desfrute de nossas publicações semanais. A nossa lição 3 está organizada nos seguintes tópicos principais. Tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. Tópico 3. A justiça do reino de Deus. Muito bem, vamos para o texto áureo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 20. A nossa verdade prática diz o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Muito bem, agora vamos para a leitura bíblica em classe. O nosso texto básico desta aula 3 é o Evangelho de Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Eu passo a ler. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim aberrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei, e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito, e finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Agora vamos ao tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo, ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão em Mateus 5, versículo 17, que diz não pensem, revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom, se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. 2. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos, conforme o Evangelho de Mateus capítulo 26, do versículo 59 ao 61. Este texto bíblico está escrito assim: Ora, os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim chegaram duas testemunhas falsas. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei, e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei em Mateus capítulo 7, do versículo 5 ao 13. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Salmos 1, versículos 2 e 3.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ainda o Salmo 119, versículos 1 e 97. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. 3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, em Mateus capítulo 5, versículo 17, do grego, plero, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Mateus 5, versículos 21 e 22. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra, cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se, à destra da majestade nas alturas. Muito bem, agora vamos para o tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. 1. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne, e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como um pedagogo, um guia, que nos levou a Cristo. Na carta de Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz: De maneira que a lei nos serviu de A e O para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. 2. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão, ou seja, a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, conforme Êxodo 20, do versículo 1 ao 17. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo, e posteriormente no templo, conforme Êxodo capítulos 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. A lei judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais, conforme Êxodo, capítulos 21, 22 e 23. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Em Gálatas 2, versículo 16, está escrito assim: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados, pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Em suas cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, e que por isso, pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus,
uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Em Romanos 5, versículo 1, está escrito assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso, hoje, os cristãos são declarados justos, pelo mérito da obra de Cristo, conforme Romanos capítulo 3 e o capítulo 10. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se, na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior, e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra, para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo, e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração, conforme Romanos 8, versículo 2, 1 Coríntios 15, versículo 45, e 1 Timóteo 1, versículo 5. 4. Qual é o propósito da lei, para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão, mostrando que a lei é santa. Em Romanos 7, versículo 12, está estabelecida, se cumpre no amor, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão, conforme Romanos capítulo 8, versículos 2 e 9. A carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 6 e 25. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa, e por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Em Gálatas 4, do versículo 3 ao 7, está escrito assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Muito bem. Vamos para o tópico 3. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, versículos 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus, e não atentam para sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina, a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Jesus Cristo impacta, aperfeiçoa, e por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. 2. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus, para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem, conforme Mateus 19, do versículo 16 ao 26. O fariseu que, por meio de sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 17. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, conforme Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé,
nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim, entrar no reino de Deus. Muito bem. Vamos para a conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual, e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao fim de nossa lição 3. Por gentileza, nos conte nos comentários o que você achou desta aula.